Após a primeira reunião do ano com Lula, Haddad afirma que o governo não vai aumentar impostos para conter o dólar. E você vai ver também. Especialistas temem que surto de virose no litoral de São Paulo se alastre para a capital. Tiroteio em comunidade da Zona Norte do Rio de Janeiro faz moradores viverem noite de guerra. Congresso dos Estados Unidos confirma a vitória de Trump nas urnas. E ainda, a emoção de mãe e filha no Globo de Ouro. Fernanda Montenegro e Fernanda Torres celebram o prêmio. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 37 minutos pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias desta segunda-feira. Uma ótima semana para você. E olha, depois do primeiro encontro do ano entre Lula e Haddad, o ministro da Fazenda descartou a possibilidade de aumento de impostos, isso para conter a alta do dólar. Segundo ele, a moeda americana está em um processo de acomodação natural. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, passou toda a manhã reunido com o presidente Lula. Foi o primeiro encontro do ano entre eles. O compromisso também marcou o retorno do presidente em suas agendas de encontros, já que nas últimas semanas ele esteve em recuperação de sua saúde. Após a reunião, o ministro atendeu aos jornalistas que estavam no local e respondeu algumas perguntas. Quando questionado se haveria possibilidade de aumentar o imposto sobre operações financeiras para conter a alta do dólar, o ministro negou e afirmou que a moeda americana está em um processo de acomodação natural. É natural que as coisas se acomodem, mas não existe discussão de mudar regime cambial no Brasil. Nem de aumentar imposto. Nem de aumentar imposto com esse objetivo. Tá? Nós estamos recompondo a base fiscal do Estado brasileiro pelas propostas que estão sendo endereçadas para o Congresso Nacional. Segundo Haddad, a reunião de hoje se centralizou na agenda econômica para o ano de 2025, com ênfase na votação e implementação do orçamento. O ministro, que teve seu retorno às tarefas adiantadas, disse que pôde voltar com antecedência ao trabalho após a recuperação de um familiar que passou por procedimento cirúrgico. E no litoral sul de São Paulo ainda existe o risco do surto de virose se alastrar pela capital paulista. Especialistas informam que ainda não foi identificado o agente causador. Isso para entender qual seria a capacidade de contaminação. O risco de o surto de virose ocorrido no Guarujá, no litoral de São Paulo, se alastrar até a capital paulista ainda é incerto. A identificação de qual é o causador é fundamental para determinar a capacidade de contaminação. Até o momento, não se sabe se o causador dos problemas gastrointestinais foi um vírus, bactéria ou outro organismo. A doença é característica de verão e acontece mais no litoral. Mas, de novo, para saber se vai se espalhar até outros locais, só sabendo o agente etiológico. As autoridades sanitárias devem fazer uma investigação dos casos, com coleta de material de pessoas doentes, como fezes, vômito, secreção e mandar para análise em laboratório. O principal risco desse tipo de surto é a sobrecarga para o sistema de saúde, que aumenta muito e atrapalha os atendimentos de maior urgência, como infartos, acidentes. O principal agente que costuma dar surto é um vírus chamado norovírus, de fácil transmissão. Com isso, segundo especialistas, há chance de o surto chegar à capital paulista. As pessoas sobem da praia ainda doentes, ainda sem melhorar, e estão na fase de transmissão da doença. Podem ter contato com outras pessoas, em casa ou no trabalho, e acabar dando origem a outros casos secundários.
E ainda falando sobre a grande quantidade de pessoas contaminadas, olha só essa história. 4 pessoas da mesma família foram infectadas após uma viagem à Praia Grande, que também fica no litoral sul de São Paulo. E a Amanda Silva conversou com o Herbert, que é um dos contaminados pela virose. Vamos ver. Após vários casos da virose que está afetando a todos que estiveram no litoral sul de São Paulo, eu conversei com Herbert Celso Mota. Ele é jornalista e teve a família inteira contaminada após uma viagem de 6 dias para a Praia Grande, no bairro do Maracanã, incluindo a esposa e os 2 filhos, Miguel Henrique, de 7 anos, e Pedro Gabriel, de apenas 4 anos. O Herbert contou sobre os sintomas da doença. Porém, no penúltimo dia de volta para casa, o meu filho maior de 7 anos, Miguel Henrique, acordou com muito mal, com muito mal-estar, reclamando que estava se sentindo mal. Começou a seguir aí com vômitos, começou a vomitar muito, compramos remédios, não seguimos até o hospital porque o hospital estava muito lotado, já com casos de virose. Decidimos então fazer os primeiros tratamentos em casa, com medicamentos comprados na farmácia. Depois de se sentir mal, foi a minha vez. Eu também dormi, isso eu já em casa, já em São Paulo. Acordei acordei na madrugada me sentindo muito mal, com muitas dores no corpo também, um mal-estar muito grande, muita dor na barriga, muita dor no estômago. Ele também contou que viu muito lixo na praia e rede de esgoto não tratada sendo despejada diretamente no mar, justamente onde os banhistas estavam, o que, segundo especialistas, pode ter sido a causa da virose. A praia estava muito cheia, percebemos muito lixo jogados no mar, na areia. As redes de esgotos que vão até o mar também, percebemos que vinha muita água maltratada indo de encontro ao mar, água suja de esgotos. Segundo o Herbert, a família se recupera bem e eles não chegaram a passar no médico, mas tomaram medicação. Os especialistas afirmam, no entanto, que é bom procurar um médico e evitar tomar remédio por conta própria. E para falar mais sobre esse assunto que já preocupa muita gente, nós vamos conversar agora com uma especialista. A nossa convidada é a doutora Andréa Almeida, ela que é infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual. Boa noite, doutora Andréa. Primeiro, seja muito bem-vinda, é um grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa noite, Cleber. Doutora, eu já quero começar perguntando, talvez a questão que preocupe muita gente. Existe o risco dessa virose se alastrar para a cidade de São Paulo e outras regiões do estado e até do país? Rapidamente pelo litoral e nós não temos ainda um agente etiológico identificado, é importante que as pessoas comecem a ter hábitos de higiene, lavar as mãos, cuidado com os alimentos crus, alimentos não totalmente cozidos e a procedência da água e do gelo que estão usando. Dessa forma, a gente pode tentar prevenir e evitar que isso se alastre. Se identificar o agente e a gente puder, de alguma forma, trabalhar na prevenção voltada a esse agente, fica mais fácil. Mas, a princípio, as medidas preventivas que devem ser tomadas são essas que eu falei agora. Muita atenção com a procedência de alimentos e água e estar sempre lavando as mãos. Alerta muito importante, doutora. E na sua avaliação, a senhora avalia algum motivo para o surgimento dessa virose? A gente viu agora há pouco aí alguns comentários sobre o despejo de esgoto na praia, no mar, justamente onde os banhistas estavam. Isso pode ter alguma influência? Eu acho que nas reportagens que vocês colocaram, a quantidade de pessoas que se encaminharam para as regiões nessa época de festa agora. Obviamente, eu acho que as condições de esgoto não aguentaram a quantidade de pessoas que foram, né? E muita gente relatou aí uma coisa muito desagradável, que é despejo de esgoto clandestino, né? Água não tratada, né? Então, às vezes também, quando tem muita
As fábricas de gelo não dão conta no cuidado da água, as raspadinhas que vendem e o manuseio desses alimentos que são vendidos na areia, totalmente refrigerados, não totalmente usar água potável, até a disponibilidade para vender fica muito difícil, um volume muito grande de pessoas na região. Então, dar um prognóstico, dizer para vocês, foi a sujeira, junto de fatores que sempre acontece nessa época do ano. Isso, as diarreias infecciosas, muito nessa época de um ano, onde existe aglomeração, uma quantidade de pessoas indo para um local que não tem uma infraestrutura de água, de cuidado do alimento e de higiene geral pessoal das pessoas adequado. Doutora, se uma pessoa sentir algum tipo de sintoma, qual é o procedimento que ela deve adotar, então? Na grande maioria das pessoas, relação do vômito, barriga, né, abdominal, dor na barriga e a diarreia. Algumas pessoas com febre, um mal-estar no corpo. Importante é se considerar. Na grande maioria não existe remédio para uma diarreia. Tanto que na sua reportagem mesmo, a família mesmo se automedicou, se hidratou e tomou remédio para vômito, né? Remédios sintomáticos. E a grande às vezes isso faz mesmo. Pessoas assim, com quadros graves, os extremos da vida, os idosos, as crianças, esses com certeza, né, procurar uma unidade de saúde, porque a desidratação que é provocada por esses casos é muito grande. Tá então, certo. Pessoas que já estão doentes ou nos extremos da vida, devem procurar. Adultos saudáveis podem se hidratar em casa e tomar sintomas, e se não melhorar em alguma hora, procurar a saúde. Então, realmente, os não vão dar conta. Tá certo, então. Nós acabamos de conversar com a doutora Andréa Almeida, ela que é infectologista do Hospital do Servidor Público Estadual. Doutora, mesmo com alguns problemas aí de sinal, o alerta foi feito, a mensagem também foi dada e a prevenção, tomar cuidado com a higiene é o principal alerta e eu agradeço muitíssimo a sua participação. Grande abraço. E olha só, os moradores da Zona Norte do Rio de Janeiro viveram uma noite de terror. Um intenso tiroteio aconteceu em uma comunidade da Vila Isabel. O repórter Anderson Nascimento vai mostrar agora um vídeo gravado pelos próprios moradores. Vamos acompanhar. Um intenso tiroteio ocorrido na noite do último domingo no Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na zona norte do Rio de Janeiro, espalhou medo entre os moradores da região. A troca de tiros teria ocorrido durante uma tentativa de invasão ao território dominado pelo 3º Comando Puro, por criminosos de uma facção rival, o Comando Vermelho. Eles vieram do Morro São João, no Engenho Novo. Durante o confronto, uma mulher foi atingida por uma bala perdida nas proximidades do túnel Noel Rosa. Ela foi socorrida e levada ao Hospital Federal do Andaraí, onde permanece em observação. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a intensidade dos disparos. Moradores relatam que tiroteios na região têm sido frequentes, destacando a rotina de medo que enfrentam diariamente. Autoridades ainda não divulgaram informações sobre prisões ou apreensões relacionadas ao episódio. E veja a seguir, Congresso dos Estados Unidos confirma a vitória de Trump nas urnas. E ainda, a emoção de mãe e filha no Globo de Ouro. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 52 minutos pelo horário de Brasília. O Congresso dos Estados Unidos confirmou hoje a vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro do ano passado. O evento é o último passo antes da posse em 20 de janeiro e a cerimônia foi conduzida pela vice-presidente Kamala Harris. Trump não compareceu ao Congresso. A sessão conjunta entre Senado e Câmara dos Deputados é uma formalização do resultado das eleições e o último passo antes da posse de Trump no dia 20 de janeiro. Trump não estava presente na sessão, já que o processo faz parte de uma formalidade do Congresso. O vice-presidente eleito, J.D. Vance, acompanhou a certificação. A cerimônia foi conduzida pela vice-presidente Kamala Harris, que também preside o Senado e foi derrotada por Trump na disputa. Enquanto a cerimônia acontecia, Trump acusava Joe Biden de dificultar a transição nas redes sociais. O esquema de segurança foi reforçado e a contagem dos votos foi feita sob o mais alto nível de segurança nacional possível. As ruas em volta da sede do Legislativo norte-americano foram interditadas com cercas ao redor do prédio. Olha, agora é hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações é o Pedro Veraldi. Boa noite, Pedro. Seja muito bem-vindo. E 2025 trouxe uma mudança de regras na Copa do Brasil, não é isso, Pedro? Isso mesmo, Kleber. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. A partir desse ano, as primeiras fases do campeonato vão ser alteradas. E a dinâmica vai mudar, já que o empate não classifica mais o visitante. Provavelmente teremos os jogos mais abertos, já que os dois times jogam pela vitória. A CBF alterou o regulamento da primeira fase da Copa do Brasil de 2025. A partir desse ano, os clubes visitantes não possuem a vantagem do empate no tempo regulamentar. Na antiga regra, se os times visitassem outro clube e empatassem fora do seu estádio, ele estaria classificado para a segunda fase sem precisar vencer. Agora, caso os times empatem, a classificação vai ser definida nos pênaltis. A regra da classificação com empate fora de casa ocorreu nas últimas 8 edições do torneio. A partir da terceira fase, os confrontos serão ida e volta. No total, 80 clubes irão disputar a primeira fase do campeonato. E a divisão dos potes da competição segue o posicionamento do ranking nacional de clubes da Confederação Brasileira de Futebol. E Pedro, o Corinthians está em busca de uma contratação para entrar para a história do clube, não é mesmo? Pois é, Kleber. O Timão está empenhado para contratar a maior jogadora da história do futebol feminino. A ideia do time paulista é mandar uma nova proposta para os representantes da Marta. As dificuldades são o alto salário e a resistência do Orlando Pride, que é o atual clube da camisa 10. O time americano está tentando renovar o contrato com a brasileira por mais uma temporada. O Corinthians entende que a chegada da Marta não seria só boa para as quatro linhas, mas também ia agregar no marketing do time feminino, venda de camisa e a visibilidade no esporte no Brasil. O Timão está tentando a contratação desde setembro. E vamos torcer para que aconteça, não é? Aliás, quem não quer ver essa lenda jogando no nosso futebol novamente, né? Bom, Kleber, por hoje é só. Uma boa noite para você, uma boa noite para todos que nos assistem. Até mais. É isso aí, Pedro. Muito obrigado pelas informações e até mais. E olha só, o Brasil comemorou hoje a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro. Uma conquista em família das Fernandas, mãe e filha. A atriz Fernanda Montenegro assistiu à cerimônia de premiação do Globo de Ouro na casa dela, no Rio de Janeiro, e comemorou bastante a vitória da filha. Fernanda Torres, por sua vez, fez questão de lembrar da mãe no discurso de agradecimento. What a story, Walter! And of course, I want to dedicate it to my mother. You have no idea, she was here 25 years ago. And this is like a proof that art can endure through life, even in difficult moments like this amazing Eunice Paiva that I do. Fernanda Torres ganhou nesse domingo o Globo de Ouro de melhor atriz pela sua atuação no filme de Walter Salles, Ainda Estou Aqui. Esta vitória inédita de Fernanda é a primeira vitória brasileira na premiação desde 1999, quando o Central do Brasil, protagonizado por sua mãe Fernanda Montenegro, venceu como melhor filme em língua estrangeira. Fernanda Torres concorria com Nicole Kidman,
Angelina Jolie, Kate Winslet, Tilda Swinton e Pamela Anderson, e recebeu o prêmio das mãos da atriz Viola Davis. Em Ainda Estou Aqui, a atriz revive a história real de Eunice Paiva, advogada e mãe do escritor Marcelo Rubens Paiva. Eunice passou 40 anos procurando a verdade sobre Rubens, seu marido, interpretado por Selton Mello, que desapareceu durante a ditadura militar no Brasil. O Globo de Ouro é uma das principais premiações do cinema e é considerado o termômetro para o Oscar. E a vitória de Fernanda Torres aumenta as chances de indicação. Segundo a revista americana Variety, o Globo de Ouro consolidou o lugar dela na disputa por outras premiações. O Oscar acontecerá no dia 2 de março e as indicações serão anunciadas no dia 17 de janeiro. E os nossos parabéns para as duas Fernandas, mãe e filha. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Ótima noite e até amanhã.